Você sabia que o Brasil possui um herói que desafiou a opressão e lutou até o fim pela liberdade de seu povo? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante e complexa história de Zumbi dos Palmares, o líder quilombola que se tornou símbolo da resistência contra a escravidão. Desde seu nascimento na Serra da Barriga até seu trágico fim, vamos desvendar os mistérios, controvérsias e lendas que cercam essa figura icônica. Prepare-se para uma jornada pelo passado que revela muito mais do que você imagina sobre a luta pela liberdade e justiça no Brasil colonial. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um importante líder quilombola brasileiro. Ele nasceu em 1655, na região da Serra da Barriga, que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. Atualmente, esse local pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Zumbi é conhecido por ter sido o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do período colonial no Brasil. Um quilombo era um tipo de comunidade formada principalmente por escravos fugidos que buscavam liberdade e uma vida melhor. O Quilombo dos Palmares era um desses lugares, onde muitos negros escravizados encontraram refúgio. Zumbi se destacou como um grande defensor da liberdade e da resistência contra a opressão. Ele liderou os quilombolas em várias batalhas contra as forças coloniais que tentavam destruir o quilombo. Infelizmente, Zumbi foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695, na Serra dos Irmãos. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco, que hoje é a União dos Palmares, Alagoas. Ele nasceu livre em 1655, mas aos 6 anos foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo. Zumbi foi batizado com o nome Francisco e, com o padre, ele aprendeu português e latim, além de ajudar nas missas diárias. Em 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado da longa guerra contra o Quilombo de Palmares, ofereceu paz ao líder Ganga Zumba. A proposta era libertar todos os escravos fugidos se o Quilombo aceitasse a autoridade da coroa portuguesa. Ganga Zumba aceitou, mas Zumbi não concordou e desafiou sua liderança. Ele prometeu continuar a lutar contra a opressão e se tornou o novo líder do Quilombo. 15 anos depois, o bandeirante Domingo Jorge Velho foi chamado para atacar Palmares. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital do Quilombo foi destruída e Zumbi foi ferido. Mesmo sobrevivendo, ele foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu esconderijo, possivelmente na Serra dos Irmãos. Zumbi resistiu, mas foi morto em 20 de novembro de 1695, junto com 20 guerreiros. Sua cabeça foi cortada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, a cabeça de Zumbi foi exposta em praça pública para desmentir a lenda de sua imortalidade. Em 14 de março de 1696, o governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, escreveu ao rei: "Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que esta empresa acabava de todo com os Palmares." Apesar de ser visto por muitos como um símbolo de resistência contra a escravidão, o Quilombo dos Palmares também praticava a escravidão internamente. Alguns estudiosos acreditam que isso refletia uma forma de conservadorismo africano, mantendo as diferentes classes sociais da África, como reis, generais e escravos. Pesquisadores apontam que os habitantes de Palmares realizavam incursões em territórios vizinhos para capturar pessoas e forçá-las a trabalhar como escravos nas plantações do Quilombo. Essa prática foi descrita como uma forma de escravismo dentro da própria República. Mesmo os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e se tornavam cativos dos quilombolas. Décio Freitas, autor do livro Palmares, A Guerra dos Escravos, trouxe à tona muitos dados sobre Zumbi e a formação social de Palmares. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Freitas confessou que, após suas pesquisas, sua visão sobre Zumbi mudou. Ele acredita que, se Zumbi tivesse sido menos radical e mais diplomático, como seu tio Ganga Zumba, poderia ter alterado os rumos da escravidão no Brasil. Outros autores argumentam que a escravidão nos quilombos era diferente da praticada pelos brancos sobre os negros.
Nos quilombos, os escravos eram considerados membros das casas dos senhores e deviam obediência e respeito, semelhante à servidão na Europa durante a Alta Idade Média. Para esses autores, a escravidão nos quilombos tinha duas finalidades principais. A aculturação, ensinar os escravos recém-libertos sobre as práticas dos quilombos, que envolviam trabalho árduo para a subsistência da comunidade. Muitos escravos libertos pensavam que não precisariam mais trabalhar, e essa prática ajudava a mudar essa mentalidade. Diferenciação: distinguir os ex-escravos que chegavam aos quilombos por conta própria, fugitivos que enfrentavam muitos perigos, daqueles trazidos por incursões de resgate realizadas pelos quilombolas. Essas diferentes visões mostram que a história de Palmares e de Zumbi é complexa, com muitas camadas e interpretações. É importante entender todos os aspectos para ter uma visão completa do que aconteceu. A história do Quilombo dos Palmares e de seu líder, Zumbi, é um capítulo complexo e multifacetado da resistência à escravidão no Brasil. Embora Palmares seja lembrado principalmente como um símbolo de liberdade e resistência, as práticas internas de escravidão no Quilombo mostram que a realidade era mais complicada. As incursões para capturar escravos e a manutenção de uma hierarquia social refletem aspectos de conservadorismo africano e revelam tensões dentro da própria luta por liberdade. As diferentes visões sobre Zumbi e a escravidão em Palmares, desde a crítica à sua abordagem radical até a interpretação da escravidão como um meio de aculturação e diferenciação, enriquecem nosso entendimento histórico. Elas nos lembram que as comunidades quilombolas, como qualquer sociedade, tinham suas próprias complexidades e desafios. Compreender esses aspectos nos permite apreciar a verdadeira dimensão da resistência de Palmares. Celebrar Zumbi dos Palmares no Dia da Consciência Negra é também reconhecer a importância de sua luta e legado, enquanto refletimos sobre as nuances e contradições que fizeram parte dessa história de resistência e busca por liberdade. E aí, gostou de conhecer mais sobre a história de Zumbi dos Palmares? Se essa jornada pela resistência e luta pela liberdade te inspirou, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível para você. E se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Queremos saber a sua opinião. O que mais te surpreendeu na história de Zumbi? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!